É com muita alegria que nós estamos aqui nesta tarde, reunidos em família. Meu nome é Rosana e há muitos anos, né, 31 anos, nós iniciamos a Unidas, Unidas Conectando Gerações. Nós vivemos, né, esse tempo maravilhoso de não só empresa, mas legado. Então, nós queremos falar aqui nessa tarde sobre legados. A Unidas nasceu em 1995, na Rua Honduras, no bairro Tibere, e depois foi para a Avenida Monsenhor Eduardo. Agora, com a graça de Deus, viemos para a sede própria, né, aqui no bairro Santa Rosa, e estamos aqui em família. O meu esposo está aqui do meu lado, o Matheus, meu neto, o Guilherme, que é meu filho. E é uma alegria muito grande, né, que nós temos no coração, uma gratidão a Deus por tudo que Ele tem nos proporcionado, porque nós devemos essa gratidão a Ele. E o meu esposo vai se apresentar agora. Pode se apresentar. Meu nome é Silvério, tenho 63 anos e há 30 e poucos anos a gente cresceu, iniciou a Unidas, né? E hoje eu apresentei a empresa ao meu filho, ele tinha 7 anos de idade, e agora apresentei ao meu neto, que tem 18. E que eu quero que meu neto apresente para o filho dele apresente para o meu bisneto. E é uma empresa que o sonho é perpetuar, né? A gente não quer ver o fim, a gente quer sempre um dia mais atrás do outro. Agora meu filho vai se apresentar, o Guilherme. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui compartilhando dessa história, né? Igual minha mãe falou, que é um legado, né? Então, eu quero agradecer meu pai, minha mãe pela oportunidade, que eu nunca tive outro emprego, nunca pensei em trabalhar em outra área. Eu fico até emocionado porque é um privilégio, né? Eu, desde os 8 anos de idade, eu ia para lá, via a luta do meu pai e da minha mãe, luta com folha de pagamento, funcionário, aquela dificuldade, boleto. Então, assim, nesse dia aqui a gente vai contar um pouco da história, né, para todos que assistiam o vídeo aí, para encorajar, né, vocês a continuar, nunca desistir. E eu sempre vi isso no meu pai e na minha mãe. Essa garra, essa força de querer continuar todos os dias difíceis. Eu comecei com 10, 12 anos, eu ia fazer serviço de banco, de bicicleta. Sempre quis cooperar. Eles me deram as melhores condições em relação à escola, tudo que eles podiam e eles me ofereciam. Então, assim, eu cresci num lar que me deu todo o suporte e tanto é que nós estamos juntos hoje há 31 anos. Aí veio minha família, minha esposa, meu filho. Tem mais uma filha, Manuela. Então, assim, eu nunca trabalhei em outro lugar e nunca desejei trabalhar em outro lugar. Então, estou muito feliz em poder estar junto. Eu lembro que a gente ficou alguns anos lá no Tibete, né, na Rua Honduras. Eu brincava lá, chegava lá, andava lá junto com os funcionários, todo mundo era amigo. Era outra realidade, né, da de hoje. Mas aí a empresa foi crescendo, fomos lá para Monsenhor Eduardo, e eu tenho muitas memórias lá. A gente mexia só com porta manual, aquela porta raiada, simples. Aí meu pai começou a mexer com portão. E eu lembro que foi muito difícil, que era uns portão muito pesado e a gente trabalhava muito e ele sofria muito com a mão de obra e eu sempre assistindo, sempre vendo. Aí eu comecei a gostar da parte elétrica e aí eu vi
queria mexer com motor, que tinha uns instalador. Aí começou a mexer com motor de portão. E ali eu me vi na questão do motor. Fomos mexer, aí eu fui aprendendo. Mexer com... Aí foi portão eletrônico. A gente fazia de A a Z, né? Começava com as partes de serralheria, o motor, interfone. E isso eu vi que muitas pessoas tinham confiança na gente. E a empresa foi crescendo. E depois da Monsenhor Eduardo, ficamos muitos anos lá, não me recordo, mas foi, assim, acho que foi... Ficamos 17 anos. 17 anos, assim, não é uma vida, né? Então, depois disso, a gente começou a engatinhar nas portas automáticas, sem muita instrução, sem experiência, mas meu pai sempre buscando conhecimento. Eu já estava na faculdade, fazendo curso de engenharia e tentando aprimorar, e Deus foi capacitando. Minha mãe sempre na área mais ali do escritório, parte financeira, somando ali, e aí chegamos a uma fase da empresa que a gente teve que escolher. E eu acho que foi a melhor parte. Foi a gente especializar em porta de enrolar automática. Essas portas que a gente instala no shopping center, galpão, indústria, residência, portão de garagem, esse portão de enrolar. E a gente viveu muita coisa. Se eu for falar aqui, eu vou falar muito, mas aí continuando em relação às portas automáticas, foi através da porta automática que eu acho que deu mais aquele gás na gente. A gente conquistou algumas máquinas e nunca parou, né? A gente sempre quis adquirir mais máquina que perfila a lâmina, perfila o trilho, que faz aquela lâmina Transvision, furadinha do shopping. Então, assim, eu tô muito feliz e realizado, né? Vejo que meu pai também tá, minha mãe. E, acima de tudo, né? Deus. E quero agradecer o Matheus, que tá vindo aí desde os 0 aninhos de idade. Ele tá lá na Unidas também. Cresceu lá dentro, igual eu. Porque eu, com 8 anos, tava lá dentro. E ele desde quando nasceu. Então, assim, hoje ele fez 18. Tá caminhando para estar junto com a gente lá. Eu vejo ele empolgado, eu vejo ele motivado, eu vejo ele buscando entender as coisas, entender o processo. Ele pergunta: ô vovô, isso aqui, ô papai, isso aqui. E a gente sempre tá junto ali, vendo as coisas acontecer. E ele sempre tenta dar o melhor dele. Então eu fico muito feliz por isso. Eu vou dar um espaço para ele falar também, se apresentar. Boa tarde a todos. Eu sou o Matheus, tenho 18 anos, sou neto do Silvério, da Rosana, filho do Guilherme. Minha mãe não pôde estar aqui, mas tá bem representada. Eu, como meu pai disse, eu tô na firma desde que eu nasci, né? Desde que eu me entendo por gente, eu conheço a Unidas. Então, essa curiosidade, esse engajamento meu, ele foi algo que foi natural. Não foi algo que eu me esforcei pra ter, nem que eu tive que ter uma certa disciplina pra desenvolver isso. Eu sempre quis. Igual meu pai falou, nunca pensei em fazer outra coisa da minha vida, apesar que acredito que todo mundo, quando é criança, tem um sonho, né? Eu, durante uma parte da minha vida, quis muito jogar futebol, jogo até hoje, mas eu entendo que o propósito de Deus pra minha vida não é esse. Hoje sim eu entendo que eu acredito, né, que seja lá na firma, na empresa. E eu tenho aprendido muito, porque a nossa vida é feita de etapas, né? E eu acredito que eu, agora sim, tô começando a aprender, a empreender. Então, eu entendo que eu tenho muito a aprender ainda com meu avô, minha avó, meu pai. Então, cada dia que eu chego lá, eu aprendo uma coisa diferente, que eu tô lá, eu me esforço
a fazer o melhor, a estar disposto, sempre mostrar uma disposição para não só para eles, mas para todos que estão lá, né? E é dessa forma que eu enxergo a Unidas. Eu enxergo a Unidas como um compromisso meu, que eles me colocaram lá, mas que já é, de certa forma, uma responsabilidade minha também. Então, é uma alegria muito grande estar aqui compartilhando. Eu fico com o coração cheio de alegria e estarmos aqui em família, né, reunidos, porque é um propósito. Eu vejo que já estava escrito no céu esse tempo nosso aqui. Nada é por acaso, né? Tudo tem um propósito. E eu gostaria de falar um pouquinho para que você possa absorver e edificar a sua vida também, né? Você que está empreendendo, que tem um negócio independente, né? E mesmo na sua vida familiar, você vai aprender muito com esse podcast aqui, porque através dos desafios, porque eu sei que a tribulação, lá em Romanos, fala que ela gera perseverança, a perseverança a esperança e a esperança a fé. Então, o foco é nunca desistir, é sempre olhar para frente, olhar para o alvo, né? Que é Cristo, não olhar nem para o lado e nem para trás, somente para frente e avante. E quando nós iniciamos em 1995, né, lá atrás, foi até às vezes até um pouquinho antes, porque para dar início, para as coisas engrenarem, muitas portas se fecharam para nós. O Silvério está aqui também, né, que nós vivenciamos tudo junto. Nós trabalhávamos de CLT, saímos para montar a empresa, e foi um desafio muito grande quanto a fornecedores, porque como nós queríamos já começar como indústria, precisava de um capital investido bem grande. E quando nós fomos comprar matéria-prima, nós não conseguíamos o fornecedor para acreditar em nós, para que nós tivéssemos o crédito. Então, eu recordo muito, eu sei que ele também, não vou citar nomes, né, de empresas, é claro, mas está tudo certo. E nós, né, tentamos comprar e não conseguimos. Ele propôs até deixar o documento de uma caminhonete, de um carro que ele tinha na época, eu não recordo qual, como garantia do produto, né? Na época, trabalhava também com cheque pré-datado. Mesmo assim, foi uma luta muito grande para todos nós para começar. Aí, diante de muita perseverança, fé ali, é que nós conseguimos a nossa primeira compra e assim nós iniciamos, né, na Rua Honduras, bairro Tibere, e foi muita coisa que nós temos para contar aqui, sabe? Sobre desconto de duplicata. Às vezes acabava de vender o produto, tinha que descontar a duplicata para fazer dinheiro, para ter dinheiro em caixa para suprir as despesas fixas. Cheque pré-datado também, que pegava de cliente, que era muito utilizado, já ia direto para o banco. Às vezes eu saía assim, dias de chuva, debaixo de chuva, correndo, e nós temos colaboradores que hoje são verdadeiros amigos, né, que trabalham no escritório também. Ela hoje, assim, nós recordamos e comentamos uma com a outra. Nossa, lembra que a gente saía debaixo de chuva para o banco não ficar no vermelho naquele dia? Então, era, assim, muita coisa, mas com muita fé em Deus, com muita perseverança, nós nunca desistimos.
o Silvério está aqui, eu não sei se ele recorda de algo também que ele possa contar que foi desafiador para ele. Eu também, para mim, uma história que me impactou muito foi quando nós não tínhamos, né, assim, as coisas direito, era difícil, iniciando a empresa. Eu falei, ó, você fica aí trabalhando, eu continuo no meu CLT para garantir o salário do mês, para as compras, o suprimento das crianças, as coisas ali dentro de casa, né? Então, assim, eu lembro até da viúva lá, né, de Reis. Então, assim, Deus encheu o nosso azeite, ele encheu as nossas vasilhas de azeite, ele nunca deixou faltar nada, embora era sempre, né, o desafio vinha, mas a gente estava ali, né, com as espadas embanhadas, guerreando e sempre, né, motivado para as coisas, né, tá caminhando da forma certa. Então foi dias difíceis, mas para que eu tenho certeza que Deus permite para que isso viva uma história. Então, nós não poderíamos, viu, Mateus, Guilherme, Silvério, de estar aqui compartilhando essa história, porque é uma história para que muitas outras pessoas, né, venham crescer em todas as áreas da vida também, né? Em corpo, alma, espírito, através do que nós passamos e nós vencemos, porque eu posso dizer que é uma história que inspira, né? A nossa história pode inspirar muitas outras famílias que, mesmo que às vezes possa estar passando por adversidade, mas tenha, né, perseverança que vai vencer. E eu lembro também em um Natal que a gente não tinha dinheiro em caixa, né? Eu falei, mas nós vamos passar o Natal, eu e minha sogra gostava muito de comemorar, de fazer uma ceia, alguma coisa. E como a empresa era próxima ao supermercado Leal, eu peguei, predatei um cheque, fui com ela e eu lembro a alegria dela. Ela já estava um pouco doente, debilitada. E a alegria dela colocando as coisas no carrinho. Na época tinha até uma bolsinha, eu lembro de detalhes, gente. Uma bolsinha que eles presenteavam, se comprava o pernil. Eu peguei, fiz questão de pegar aquela bolsinha e colocar no carrinho e levar tudo. E eu enchi o carrinho e fiz ali a compra assim do sonho mesmo, aquele carrinho cheio de coisa, e nós passamos o Natal, predatei o cheque e, com a graça de Deus, honrou, nós fomos honrados. Então, foi algo assim, que sobrenatural, sabe? Então, eu posso dizer, é sobrenatural de Deus. Foi difícil, foi desafio em cima de desafio, mas Deus tem nos honrado. E nós não poderíamos deixar de estar aqui como gratidão também, né? Como, né, eu sempre falo, os 10 leprosos, somente um voltou para agradecer, como um sinal de gratidão a Deus, né? Em honrando essa marca hoje, que é a Unidas, que existe ela também, né, na cidade de Uberaba, e liderado pelo Silvério, Guilherme, o nosso gestor que tem lá também, que é o sócio, o Denilson, e assim, contando gerações também, que eles são da família, né? A esposa é a Viviane, que é minha irmã. Então, assim, dentro do contexto, nós estamos contando também algo para Unidas de Uberaba também. E uma hoje. coisa que eu acho muito interessante de vocês dois, eu admiro muito porque
vocês realmente foram, quando vocês se casaram, vocês se tornaram um só, né? Porque como minha avó disse, mesmo com a empresa, ela não deixou de ter o serviço dela, porque ela precisava de uma certeza no final do mês. Então, acho que isso mostra o quanto ela confiava no Senhor e o Senhor também confiava nela, porque vocês conseguiram trabalhar junto. É uma coisa que acredito que é muito difícil hoje em dia, porque não é qualquer casal que confia financeiramente de olho fechado um no outro. Então, eu tenho essa admiração muito grande em vocês dois, sabe? Aí eu quero deixar isso aqui para você, Matheus. É que no início houve muita discussão, a gente desalinhava, né? Mas prevalecia o casamento e a aliança, né? E um conselho que eu deixo. Às vezes eu converso com as pessoas, a gente brigava muito, né? No quarto, aí um dia eu falei, nunca mais, nunca mais. Nesse quarto aqui, ou qualquer outro quarto que a gente tiver, não entra assunto de firma. Aqui é só amor. Nunca mais. E assim é até hoje. Se vai falar alguma coisa da empresa, no quarto não. No quarto não. E nem na mesa da comida. Então, Deus honrou bastante isso aí. E outra coisa que eu quero deixar também, eu nunca dei um cheque sem fundo. E nunca paguei uma duplicata no cartório. Nós tiramos da boca. Tirava da boca. Mas honramos. Salário também nunca atrasamos. Eu não me recordo. Eu arrumava dinheiro emprestado. De vale salário. Então, quero deixar isso aí. O Guilherme já sabe disso. Quero deixar isso aí pra você, Matheus. O nome é sagrado. Amém? Isso aí. Eu também lembro minha mãe contando aí. Eu falei que eu comecei, fazia serviço de banco, né? Eu tinha o quê? Uns 12, 14 anos? Era. Na bicicleta, eu pegava o envelope prontinho, com o lacre, né? Tinha um lacrezinho. É isso. Aí eu punha assim na barriga, assim. E aí um dia eu fui perguntar à minha mãe. Não sei, eu sou muito ruim de Memória. lembrar as coisas, memória, mas é assim, são coisas que marcam a gente. Aí eu via que os cheques, tudo, assim, alguns cheques pré-datados. Aí eu perguntei, pai, esse cheque aqui, ele tem a data, mas já vai levar pro banco? Aí meu pai me explicou. Falou, não, é porque eu preciso antecipar o dinheiro, nós precisamos do dinheiro. Aí eu lembro que é custódia que falava, né? Tinha que fazer Isso. custódia. Isso. Aí precisava do dinheiro, antecipar, né? Fechava uma obra, pegava lá 4 cheques do cliente, aí punha lá no malote, eu ia, fazia custódia pro dinheiro, aí no outro dia o dinheiro. Eles tiravam um jurinho, né? Um juro, óbvio. O cheque virava dinheiro. O cheque virava dinheiro. Pagava os Pra fornecedores. pagar. Eu lembro, isso aí me marcou. E tem que explicar realmente, porque acho que daqui a um tempo muita gente não vai nem entender o que vocês estão falando aqui hoje. Questão de duplicata, cheque predatado. Hoje facilitou um pouco, né? O banco te dá um crédito, né? Facilitou, vírgula. Né? Se você não tiver um pedigree também, não tem crédito, né? E outra coisa que eu gostaria de enfatizar aqui é algo que esse podcast ele é mais também para que nós venhamos glorificar o nome do Senhor aqui. E eu quero deixar essa passagem quando eu estava assim com muita tribulação, com muito problema, minha sogra doente, o meu pai deu câncer, né, 2 tumores no cérebro. E para quem não sabe, nós somos pais atípicos, nós temos uma filha, né, especial, a Camila, e mais que especial, porque ela é muito querida. E
nessa época eu levava ela em uma escola especial que chamava Novo Horizonte, e eu tinha que descer, levar ela para a escola, né? E a empresa no vermelho, muita coisa, muito problema. Levava meu pai também na quimioterapia, então era uma semana muito cheia. E nós trabalhávamos aos sábados. E Deus enviou um anjo, eu falo que é um anjo, que eu comecei a visitar uma denominação, aí esse rapaz chegou lá e falou, a senhora está com a cabeça, com muita coisa na cabeça, né? Falei, nossa, é muita... E às vezes eu entrei, tipo uma depressão, só das pessoas conversarem, eu chorava, por causa que o meu pai estava acamado, ele ficou 1 ano e 3 meses na cama, e eu, muito sensível em tudo, né? E ele me deu uma palavra e falou, posso deixar uma palavra e orar para a senhora? Falei, pode. E eu já estava assim, bem aberta, né, ao evangelho. Aí ele falou assim, eu vou deixar esse versículo, aquele, e disse Jesus, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aí essa palavra assim me marca de um tanto, que fala, aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e achareis descanso para sua alma. E aquela palavra veio assim, como um bálsamo, como um remédio dentro de mim. E me gerou alívio. E eu fiquei como uma pluma, como uma pena ali, naquele ambiente. Aí ele fez essa oração. Eu falei, gente, que coisa mais boa. E eu nem não professava fé, não frequentava igreja e nada, e aquilo, eu vi diferença naquele homem de Deus que falou algo para mim. Aí nós começamos e tudo, e a minha sogra teve uma época que me convidou para visitar, eu fui com ela, passei a conhecer mais, e outra pessoa dessa mesma igreja foi lá e fez uma reunião. E nessa reunião, a pessoa ministrou ali, né? E conversou e falou para o pessoal ali, muita coisa linda, maravilhosa. E no final eu fiquei observando e perguntei, gente, como assim? Que eu tenho que melhorar? Que eu tenho que mudar? E eu perguntei para ele. Ele falou assim, eu vou ser sincera com a senhora. E eu nunca esqueci dessa palavra. E pode servir para muita gente que vão ouvir, né? Ou estão ouvindo nesse momento essa mensagem nossa. Falou, a senhora tem que melhorar. A senhora tem que melhorar muito. Porque senão Deus vai deixar a senhora no estaleiro. Eu falei, o quê? No estaleiro? Quietinha, eu lembrei daqueles alumínio, aquelas vasilhas que as mulheres, na prateleira, as mulheres areavam e ficava com aquele brilho igual um espelho. E elas nem, às vezes, não utilizava para não manchar com os dedos. Né, quietinha ali. Então, Deus ia me deixar assim, isso eu que pensei, né? Eu falei, gente, eu tenho que mudar então o quê? Prepotência, orgulho, soberba, né? Muita coisa ruim dentro de mim que Deus estava me tratando. Então, muitas vezes, a luta vem, aí a adversidade vem, né, como um anzol no nariz da gente, puxando a gente para a presença de Deus. Então, comigo, né, assim, a minha história foi assim, a nossa história foi assim. E nessa mesma época, eu e o Silvério nos ajoelhamos numa salinha que tinha bem improvisada, com uns biombos de alumínio, e entregamos a nossa vida para Jesus.
E esse foi o diferencial da empresa. Desde esta época, as coisas foram clareando mais, foram melhorando, né, gradativamente. Então, assim, eu não poderia deixar de compartilhar esse depoimento, né, esse testemunho aqui com vocês. Que eu sei que o Espírito Santo possa falar mais no coração de cada um aqui, porque foi assim, fantástico, extraordinário essa experiência que eu tive pessoal. Que a E gente... eu lembro da senhora me contando essa história. Não lembro onde foi exatamente, mas a senhora me contou que foi um pastor Uhum. lá dentro da firma. E a senhora não tinha convidado. A senhora não tinha falado nada, a senhora não tinha programado. Uhum. E ele entrou lá e falou o que a senhora acabou de contar, né? E aquilo a senhora me disse quando me contou que foi uma virada de chave. Foi, verdade. E eu acredito muito nisso, porque o propósito da empresa, além de ser um serviço, enfim, é que ela sempre foi consagrada e sempre foi entregada a Jesus, né? E nossa intenção lá é fazer com que todos que tenham contato com a gente, seja funcionário, cliente, possa entender que a empresa não é só uma empresa, né? É um ministério. Isso. Verdade, Matheus. Bem lembrado. A gente não pode esquecer de agradecer também os parceiros, os funcionários, né, que se tornaram até irmãos, porque nós temos funcionário de 26 anos, de 20, 18. Nós temos gente lá que há 14 anos, 10 anos, que tá junto com a gente, que ajudou, né, a gente a crescer, né, ajudou a construir a empresa. E isso aí a gente não pode deixar de agradecer. Eu não vou falar nome agora, mas se um dia eles ouvirem esse bate-papo aqui, eles vão saber quem são. E estão no nosso coração, tá? Eu sei que eles fazem tudo pela gente e eu também faço por eles. Isso aí, eu queria lembrar que eu queria que o senhor contasse. Quando nós estávamos lá no Monsenhor Eduardo, lá embaixo, eu lembro que lá era alugado. Aquele quarteirão lá. Nós ficávamos na ponta da Rua Prata, certo? Certo. E Deus abençoou, a gente conseguiu comprar um terreno lá na Rua Maipa, onde nós estamos hoje, onde é a sede, né, da empresa. E a gente teve que tomar decisões, né? Que foi, eu lembro que me marcou, porque foi difícil. Porque a gente tinha um espaço bom lá, daquela na Monsenhor Eduardo, e o aluguel era consideravelmente barato. E a gente precisava de espaço. E aí o senhor tentou, né, juntar com os vizinhos lá do quarteirão para tentar comprar a área. Mas não deu certo. O valor era muito caro na época e tal. Aí o senhor tinha comprado um terreno. Aí começamos a fazer o barracão. Me conta como que foi pro senhor esse momento aí. Tudo é Deus, né? O gerente da Caixa chegou lá na Unidos, você vai fazer um consórcio comigo. Eu falei, moço, eu não posso desviar dinheiro para lado nenhum, não. Vou fazer consórcio, tem que pagar a parcela. Você vai fazer o consórcio comigo. Já fiz, tá aqui, tudo tá aqui a proposta. Esse consórcio você pode comprar um lote. Eu falei, então, já que tá, né? Já fez, vamos fazer. Com muito pouco tempo, a gente fica dando lance. Nós nunca demos um lance do consórcio. Fomos sorteados. Eu lembro. Foi. E nesse sorteio, uns dias antes, um corretor que era bastante conhecido, falou assim, velho, tem uns terrenos ali no Santa Rosa, que aquilo ali vai explodir, aquilo ali vai ser bom, ali é bom pra você e tal. E papapá. Falei, moço, você tá... Ainda, o consórcio não tinha sido contemplado ainda. Falei, moço, você tá oferecendo, nós só tá batendo um papo, porque eu não tenho condição de comprar. Passou poucos dias, nós fomos sorteados.
E ele sempre me visitava, passava lá para tomar um café, e falou, e aquele lote? Ele falou, não vendeu ainda não. Falei, quanto que é? Ele falou, 30 mil. Aí fomos contemplados com 32 mil. Falei, nossa, não acredito. Você tá... Vamos lá. Ele falou, não, assina a proposta aqui, que lá tem que fazer uma proposta, tem que ser bem formalizado e tal. Assinei a proposta. Me venderam o terreno pelo consórcio. O consórcio tinha fama de enrolado, mas era um consórcio da cidade, consórcio da Caixa, né? E deu certo. E com os 2 mil eu paguei a escritura. Então veio tudo assim, ó. A gente consegue explicar, né? Porque é de Deus. Mas para certas pessoas isso é inexplicável. Para o ser humano é algo impossível. Veio Você tudo. fazia aquele trem cronometrado, né? Isso. Aí logo já veio o financiamento da obra, conseguimos financiamento e fomos tocando a obra. Que demorou desde que o senhor comprou o lote até o início da obra? Demorou 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio. Aí a gente conseguiu o financiamento e começamos a obra, que hoje tá daquele jeito que você sabe. E Deus foi dando a graça e aí comprou o terreno do lado. Eu acho que a gente tem uma parte em ajudar o Uberlândia e o Uberlândia nos ajudar. Grande parte daquela obra foi do Uberlândia Shopping. Foi. Nós pegamos uma porta lá através de uns arquitetos, que a gente não pode deixar de agradecer também. Não vou falar nome, que são muitos. Os profissionais, né? Que falou, não, vai fazer a porta com a Unidas. Chegava no outro, não, a porta com a Unidas. E a gente foi pegando porta lá dentro, começou a almoçar em pé, pegava um marmitex, entregava um marmitex lá, com os colegas, com os colaboradores que ajudaram. E não tinha tempo para mais nada. E era uma obra em cima da outra, uma obra em cima da outra. De dia e de noite. De dia e de noite. Lá, quando estava iniciando, podia trabalhar de dia, né? E quando começou as lojas, tinha que trabalhar à noite. Então, através disso, quando na fritada dos ovos, recebia, que a gente viu aquele tanto de dinheiro no banco, foi, Rosana, olha o dinheiro da obra, olha o dinheiro da construção. Isso foi do Uberlândia Shopping. Uberlândia Shopping. E Uberlândia, hoje você pode andar que você vai ver muitas plaquetinhas nossas aí. Então a gente ajudou Uberlândia também. E Uberlândia nos ajudou. Sim. A gente fez o Terminal Central, nós fizemos grande parte do Center Shopping, né? Então a gente tem muita coisa aí. Tem uma trajetória grande aí, foi muito tempo de serviço. Bastante Foi tempo investido. muito calo na mão. Isso aí. Pegando o gancho que o Matheus falou, que a empresa verdadeiramente é um ministério, porque quando entra algum colaborador que às vezes tem algum problema familiar, algum desafio, nós sempre acolhemos eles, estamos sempre ouvindo, né, a história deles e tentando ser família ali, porque Unidas é uma família. A gente está sempre, né, entendendo o lado deles. Então, esse acolhimento, essa empatia que nós temos com eles, esse calor humano, eu vejo que agrada o coração do pai, né? A gente não leva nada assim a ferro e fogo. Nós sempre tentamos ver o outro lado da moeda, o outro lado da pessoa, porque a gente sabe que a gente conhece a história, né? Não julgo o adulto que eu sou hoje sem saber a criança que eu fui ontem. Então, eu sempre tento manejar esse lado de assistência social lá dentro, né? Nós todos trabalhamos dessa forma. Mesmo que muitas das vezes nós ficamos prejudicados
mas a gente sabe que nós estamos fazendo para o Pai Celestial, né? E não só para o homem aqui na Terra, mas nós estamos fazendo para o Senhor. Então a gente sempre visa isso. Eu vejo, assim, nesse cenário que a gente está vivendo, eu vejo que empreender hoje, aqui no Brasil, está muito difícil. E você tem que sempre estar indo pro lado dessa amabilidade que a senhora está falando aí. Se você não conseguir lidar com pessoas, às vezes entender um pouquinho o lado da pessoa, ter esse jogo de cintura, você não consegue empreender. Porque antigamente era, quando meu pai começou, era de uma forma. Hoje, se você não entender, tentar levar um pouco, você não Verdade. consegue. Não consegue, porque senão você morre certo e certeza. nada dá certo. Eu tô certo. Beleza, você tá certo, mas não resolve. Você precisa ter um jogo de cintura hoje para você empreender. Então, assim, é isso aí. E outra coisa que também me despertou uma curiosidade muito grande. O senhor, né, quando você entrou na Unidas, o senhor entrou junto com as portas automáticas, não foi? Você deu Foi início. antes um Na pouco. verdade, eu mexia com motor, né? Mexia com De motor, portão. de portão. E na época, se eu vou... Nós mexia junto, tudo tal. Mas ele pegou e falou, meu filho, você vai ficar doido. De tanto serviço, tanto treino, nós vamos ter que ramificar. Ramificar não, nós vamos ter que focar numa coisa Dar só. uma filtrada no É. serviço. Aí foi onde nós E resolvemos, né? Parar, dar uma... Porque tinha muito serviço em condomínio, serviço nas empresas, e portão parava, tinha que correr, tinha que resolver. E as portas automáticas estavam vindo numa ascensão muito boa. Então nós tivemos que, respondendo a sua pergunta, né? Tivemos que... Mas eu comecei desde lá de trás, até na época. Certo. E o senhor automatizou a primeira máquina automática tá. da firma, não foi? Então, quando eu fiz o meu TCC, na minha faculdade, engenharia elétrica, eu tentei envolver a Unidas, né? Aí eu e um amigo meu, a gente tentou e fez um contador de pulso para digitar a medida. Você digitava a medida lá e a máquina ligava e contava a medida e parava para você cortar o material, entendeu? Tanto é que hoje as máquinas, nossa, é tudo assim, mas de uma forma mais moderna, né? Para contar, nós montamos a terceira porta automática de Uberlândia, foi Unidas que montou. Eu vou falar o nome da loja. Foi uma loja de calçados. Você lembra? Em frente ao terminal. Hoje ela é fechada e tal. Mas foi a nossa primeira porta e a terceira de Uberlândia. O pessoal de São Paulo veio e montou e a Rosana foi pesquisar e bateu de cima e conseguimos fornecedor e tal. Aí a nossa primeira porta foi a Espadim Calçados, em frente ao terminal. Verdade. Hoje já não existe. Foi a nossa primeira porta automática que nós montamos dentro de Uberlândia. Cru, sem saber de nada, aprendeu por telefone. E ficou boa, viu? Durou muitos anos. E nós somos pioneiros aqui em Uberlândia e região, na porta de enrolar automática, que deu início, o pontapé inicial mesmo, foi a Unidas, Foi. na época. E outra coisa, o senhor, o que te convenceu a fazer engenharia? Engenharia elétrica, no caso. Na verdade, eu nunca pensei em fazer outra coisa. Então, eu acho que a engenharia agrega muito, porque... Então o senhor sempre quis fazer engenharia por conta da Unidas? Da Unidas, isso. Sempre foi. Sempre foi. Não teve outro impulso. Foi sempre a Unidas. Tanto é que hoje eu sou engenheiro responsável aqui de Uberlândia e De Uberaba. lá de Uberaba também. Das obras, as ARTs, tudo. E eu não espero nada menos de você, viu? Você pode apertar o passo.
É aquele ditado, né? A quem muito é dado, muito também será cobrado. E eu não vejo isso de uma forma negativa, né? Eu vejo isso como quando ninguém cobra de quem não vê prosperidade, né? De quem não vê que consegue. Então, sempre que eu vejo vocês falando comigo, brigando que seja, né? Porque todo mundo pode melhorar. Todo mundo pode Incentivando melhorar. você, meu É, filho. Então, sempre que vocês me corrigem em alguma coisa que eu faço, tanto na minha vida quanto na firma, me ensina, né? Eu nunca levei aquilo pro pessoal, né? De poder falar, nossa, mas não precisava. Precisa, porque eu tô na área da minha vida, na fase da minha vida, né? Como eu disse no início, de aprendizado. Então, eu sempre entendi isso como um carinho de vocês comigo. Mas pode receber como um carinho. Eu tô bem na sua frente e eu aprendo todo dia, toda hora. e eu fico admirada, assim, como Deus é maravilhoso. O Mateus, com 18 anos, eu já posso falar assim, a mentalidade dele é bem acima da idade dele, né, cronologicamente falando. Então, é um privilégio. E eu louvo a Deus pela vida do Guilherme, pela motivação do coração dele em querer, né? Porque a pessoa também tem que querer. É igual eu sempre falo, né, dentro da terapia também, se eu quero ajudar alguém e a pessoa não quer, é 50% meu e 50% do outro. Então a pessoa tem que querer. E eles quiseram. Então, nesse momento aqui, eu, seu pai, a gente quer, né, esse momento em família, aproveitar essa oportunidade, agradecer do fundo do nosso coração por você ter abraçado a causa e sempre quis, né, estar ali, e sempre, né, abraçou também não só as bênçãos, como né, as adversidades, a prova também, Sim. né, porque a gente é provado para ser aprovado. O Mateus, a mesma coisa, ele está lá dentro, ele já está trabalhando, e o quanto ele sabe, o quanto ele já é maduro, né? Eu falo assim, nossa, então a gente está colocando ele em tudo lá dentro, nas coisas, assim, implementando ele nos grupos, então ele já sabe tudo, né, de gestão. Eu acho que ele já pode dar aula de gestão, viu, Mateus? Eu apoio, porque tudo que eu sei até hoje, quem me ensinou foi vocês, né? E eu admiro muito a logística da empresa, porque não é uma coisa fácil de se fazer. Igual minha avó faz parte do financeiro, meu avô hoje toma conta mais da questão das compras, né? Do material. Produção. E também da produção, né? Porque sempre que precisa, a gente tá lá Os carros, né, ele cuida também. consertando máquina também, porque máquina veio para ajudar, mas também necessita de uma mão de obra, né? A mão de obra nunca vai E acabar. muita, né? Muita manutenção. É isso aí. Verdade. Então, nós estamos aqui, né, nesse bate-papo muito agradável e tudo vai, uma coisa vai puxando a outra, vai fluindo e o tempo vai passando e nós nem estamos vendo a hora passar. E para mim, assim, é motivo de, né, coração cheio e agradecimento, né? Como o Silvério falou, agradecer os parceiros nós também, né, que nós fazemos parte, né, não só os colaboradores, que quando nós contratamos uma pessoa, eu vejo que nós estamos falando com a família, né? Não é só o colaborador que vai trabalhar conosco, é a esposa, são os filhos, as pessoas também que ele apoia, que ele como cabeça, como sacerdote da casa, cuida. Então, são mais pessoas. Então, a Unidas hoje, para a glória de Deus, né? Não puxando glória aqui para nós, mas é porque o Senhor, a mão poderosa dele, continuou estendida sobre nós.
e nos dando direção do que é melhor a fazer, né, como administrador. Então, hoje nós conseguimos dividir a empresa, como o Matheus falou, né? O Guilherme cuida de uma área, o Silvério de outra, né? Eu colaboro, o Matheus. Então, nós estamos sempre ali, cada um posicionado, né, como uma plantinha ali, regando E ali. eu acho que essa graça vem muito de uma reunião que a gente faz lá dentro, né? Eu ainda não tô Verdade. presente, mas por conta que toda segunda, né, tem um tempo de devocional, de realmente um culto, né, que a gente faz lá dentro. E eu acho isso muito curioso porque não só pelo culto também em si, mas pelo momento que ele acontece. Porque segunda-feira, 7h30 da manhã, é realmente o início da semana, antes de qualquer coisa acontecer dentro da empresa. Vocês, né, a gente tira um tempo pra Dízimo que dá. colocar tudo diante de Deus daquela semana, tanto agradecer o que passou, quanto pedir para que o Senhor venha nos abençoar, nos guiar na semana que tá vindo, e realmente isso tem que ser o primeiro a ser feito. Então eu acho Amém. muito interessante o momento que acontece, porque é antes de tudo. E eu vejo isso também nas nossas vidas, né? Sempre que a gente coloca Deus na frente, independente do que seja, às vezes pra gente não dá certo, mas a gente lá na frente vê que deu certo porque ele tava lá, ele que nos conduziu, ele que nos colocou, e a gente vê que ele que nos capacitou, né? Foi na hora dele, no momento dele, que as coisas aconteceram. Muito bem lembrado, Bem Matheus. lembrado. Isso aí realmente tem muitos anos que isso acontece, é um devocional. E Quanto tempo, mais ou começa menos, 7h30, que tem que a gente faz isso? tem uns 15 anos, né? Tem. Desde lá de baixo, né, da Monsenhor Eduardo. Tem. Tem uns 15, entre 15 e 20 anos, eu não me recordo bem, mas tem um bom tempo. E toda segunda-feira, faça chuva, sol, a gente já chega e Para é tudo. opcional, né? Quem quiser participar dos funcionários, mas todos participam. E isso agrega muito. A gente sempre fala lá no início, gente, ó, às vezes chega um funcionário novo, a gente explica, fala assim, ó, é um momento aqui que a gente para, que a gente não faz nada na semana sem essa reunião, a gente Não tem uma atende palavrinha de um telefone. devocional de 15 minutinhos, mas é uma palavra que faz a diferença e vai revezando entre um e o outro lá. Então, assim, a gente lê a Bíblia, não é religião, mas é a Bíblia, né, que é uma palavra viva, e faz uma oração que eu acho que faz toda a diferença na vida de todas as famílias lá representadas. Então, isso aí foi muito bem lembrado aqui, que eu acho que isso é um testemunho. E uma outra coisa que também faz, assim, pra mim, né, faz muita diferença é a questão de obediência, porque na palavra fala, né, honrai teu pai e tua mãe, que seus dias na terra serão prolongados. E às vezes acontece alguma coisa, né, na correria do dia a dia que eu acredito que já aconteceu com meu pai também, a gente pensa em fazer de uma forma. Aí chega meu avô ou minha avó e fala, não, peraí, não faz assim não, espera um pouco pra fazer, ou faz isso primeiro. E às vezes na minha cabeça não faz sentido aquilo. Não sei se já chegou a acontecer com você. Já. E aí a gente, mesmo sem entender, vai lá e faz da forma que vocês falam, né? E lá na frente a gente vê, nossa, se eu tivesse feito do meu jeito, não tinha dado certo. Amém. Então verdade. acho que a gente poder entender, igual a senhora falou no início, né? Deixar o orgulho de lado, deixar essa sensação de poder de lado e entender que realmente a gente tem que saber escutar. Tem que saber a hora de escutar, a hora de falar. Amém. E eu, quando iniciou, eu trabalhei no ramo de secos e molhados e ouvi uma frase sobre a indústria, né, que eu guardava os encartes lá da Colgate-Palmolive, e falando do Colgate, ela foi uma indústria consagrada, eu até admirei, né, porque eu nem sabia o nome Colgate. Ele quer dizer, né,
Colossenses, Gálatas. Gálatas e Tessalonicenses. E é uma indústria Sabia que não. perpetua hoje. Então, a Unidas também é uma empresa que foi consagrada ao Senhor e nós estamos aqui, né, para deixar isso como um legado de família. Porque eu falo para o Silvério, nós não queremos deixar herança, nós queremos deixar primeiramente legado. É bom adquirir as coisas, se eu falar que não, eu estou mentindo. É bom, mas quando com conhecimento, né, sabendo como manejar, como conduzir, faz aí que faz a diferença, é outra coisa na vida do ser humano. Então, nós queremos deixar isso para vocês, né? Sempre colocar, né, as boas dádivas do reino em primeiro lugar, porque a própria palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, enquanto nós não fizemos isso, as coisas não foi As portas não se abriram. à frente para nós, ficou tudo travado. Mesmo porque eu tinha uma crença limitante, porque quando meu pai faliu, ele tinha um açougue e ele teve que fechar esse açougue. Eu era criança e eu presenciei tudo. Eu caminhava, né, com a bicicleta e ele até esse açougue, ele fritava as carnes para não perder o toucinho, tudo que estava ali para não ter que jogar fora. E a minha memória que eu guardava era ele com aquela caixinha, já tinha fechado o açougue, tudo lacrado, e ele com os carimbos, com os talões de nota fiscal, com tudo ali, lamentando em cima daquela caixinha de madeira, entristecido, choramingando. Então, assim, as memórias que eu tinha da minha infância era isso. Então, o que arremetia para mim? Tudo que você montar não vai dar certo, vai falir. Então, eu carregava isso. Tanto é que teve uma época que o Silvério teve que falar: gente, vai com ela lá, comprar pelo menos uma roupa de cama, porque ela não compra. Então, eu tinha resistência em até adquirir as coisas por medo de faltar. Tem dando para entender? Porque essa falta era tão aguçada em mim que eu não poderia Era o comprar exemplo, nada. Era o exemplo que a senhora tinha, né, de negócio. Isso. Foi o que te marcou. E foi forte para mim. E voltando aqui para a parte mais prática da empresa, abrir a filial, como minha avó disse que a gente tem a filial lá em Uberaba, foi um passo muito grande, né? Foi algo que foi novo, né? Porque a gente nunca teve, foi a primeira. Quando que surgiu essa ideia? Essa ideia aí veio do meu irmão de Goiânia, né? Já falecido, o João. Ele fala: por que você não... A primeira ideia da Unidas foi dele. Por que você não monta aqui em Uberlândia? Aqui em Uberlândia não tem. Deixa de trabalhar de empregado, vai trabalhar para você. Aí veio a ideia dele. Aí é de Uberaba a mesma forma. Por que você não monta em Uberaba? Você já monta muita porta lá, você tem que transportar daqui para lá, arruma uma pessoa. Aí clareou, Deus ajudou que arrumamos a pessoa certa e montamos a empresa lá e deu certo. Mas foram 3 anos pensando. Tudo que eu vou fazer, eu penso muito. Não faço nada no estalo. E tem que ser, né? Porque tomar decisão já é difícil. Você tomar uma decisão errada, além de ser difícil, você ainda tem que arcar com as consequências, né? Porque toda ação tem uma reação. Então, você vai ter que, de uma forma ou de outra, além de ver onde você errou, vai ter que lidar com o seu erro. Eu não podia errar, porque se eu errasse, eu ia levar o meu companheiro pro erro também. Ele também não podia errar. E ali gerava mudança de cidade,
muita coisa, né? Gerou e deu certo, né? É. Levou, tipo, Aí a responsabilidade dobrou. não foi só uma empresa, né? Levou a família. Uhum. O Titi ele mudou e levou, não foi só ele. Inicialmente foi só ele, né? De início foi só Ele. ele. Foi só ele. Ficou quase um ano lá só. E depois a família. Depois para levar a família. É isso aí. É isso aí, então. E Muito então bom. nós queremos agradecer, né, você que ficou aqui até o final. Eu creio que foi uma oportunidade muito grande, né, de aprendizado. Nós aprendemos juntos, que a gente sempre aprende juntos. Nessa tarde aqui eu aprendi muito com o Matheus. Então, ele ouviu história que às vezes ele nem conhecia, o Guilherme a também. mesma Foi coisa, muito bom, foi muito bom. né? Do Silvério, de mim, da minha parte, e que nós possamos, né, ter mais essa oportunidade. Então, muito obrigada por tudo. Né, se alguém quiser agradecer, pode ficar na liberdade. Só agradecer mesmo. Muito obrigado. Obrigado.